Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas representações também pelo nosso site. Acesse ali o site da RBTV, procure ali na área de jornalismo, ali abaixo do Ney Gonçalves Dias está o programa Questão de Justiça. Você pode e deve participar do nosso programa, questãodejustiça@rbtv.com.br. E hoje a gente tem a grata satisfação de discutir esse assunto que deve ser, acho que, discutido várias vezes, professor, né, sobre a reforma do Código de Processo Civil, né? Professor Cláudio, eu quero passar a palavra para o doutor Marcos, porque eu quero fazer um bate-bola aqui desse eu acho que é importante aqui. O senhor expôs muito bem no começo, a gente nem interrompeu, né? Lógico, não. Ficou excelente. Mas foi uma aula, na verdade, que o professor nos passou, a nossos telespectadores também, e eu acho importante, até eu também queria saber, professor, como o senhor falou, parece que esse processo civil, essa mudança, a reforma, parece que tem sido feita de forma rápida. Agora, como é que estão essas discussões? Quer dizer, a comissão está discutindo, está tudo passando? Como é que está? Em que pé que está, antes de mais nada, todo esse código? Bom, eu acho que esse processo todo começou já com vício de origem. Esse projeto devia ter sido iniciado na Câmara dos Deputados e não no Senado. Porque a Câmara dos Deputados é a casa que representa o povo brasileiro, o Senado representa os estados. Não devia ter começado no Senado, devia ter começado na Câmara. Começou no Senado, o anteprojeto foi apresentado em junho de 2010, tornado projeto imediatamente e foi aprovado em 6 meses, a toque de caixa, na calada da noite, por meio do vergonhoso voto simbólico. Foi assim que ele foi aprovado. E um texto que envolve 3.000 dispositivos, é a segunda maior lei do Brasil. O Código de Processo só pede para o Código Civil. O Código de Processo tem 1.220 artigos, o Código vigente, esse novo tem 1.000 e tantos. Quer dizer, tinha que ter começado na Câmara e não podia ter sido aprovado no Senado desse jeito. Chegou na Câmara e as coisas continuam correndo, acontecendo de maneira muito rápida. Eles dizem que realizaram dezenas de audiências públicas. Realizaram. Eu participei da audiência pública do Senado em São Paulo. Não há discussão e debate nenhum, não houve nenhum debate. Cada um dos presentes falou por 5 minutos. A comissão anota as questõezinhas e levou esses papeizinhos, sei lá para onde, em Brasília, e decidiram o que fazer com eles. Então, há uma rapidez enorme na coisa. Ele está tramitando esse projeto na comissão especial, são 27 deputados, na Câmara dos Deputados, e a coisa tem sido muito rápida. E o desejo é aprovar o projeto na comissão especial e mandar para plenário ainda nesse ano de 2012. Isso é um absurdo. O Código de Processo Civil vigente passou 10 anos no Congresso Nacional. O Código Civil vigente passou 20 anos. 6 meses no Senado e agora 1 ano e meio na Câmara. É muito pouco para uma lei tão importante que pode mudar a nossa vida de uma maneira tão radical. Então, há um vício de origem aí. Eu acho que está faltando o debate democrático, as pessoas precisariam ser mais ouvidas, os advogados deveriam ser mais ouvidos, os magistrados, os promotores de justiça. Aliás, o Ministério Público é alijado. No processo civil, o MP só vai participar se houver incapaz. Em nenhum outro caso nós teremos mais intervenção do Ministério Público. O Ministério Público vai ficar alijado do processo civil. E nessas circunstâncias em que o processo se torna tão autoritário, com poderes tão grandes nas mãos do juiz de primeira instância, a única garantia que nós teríamos seria a presença de um promotor de justiça ali para dar uma opinião para o juiz antes da decisão, e nem isso acontecerá. Porque só haverá intervenção no MP em caso de incapacidade. Direitos de família e todas as causas de família não demandarão mais a intervenção do Ministério Público. Professor, com relação, tem alguns aspectos que me preocupam. Dentre eles é o efeito suspensivo do recurso de apelação. Gostaria que o senhor explanasse. E também com relação à tutela antecipada que está sendo inserida no projeto. Em relação à tutela antecipada, há uma enorme confusão em relação a conceitos de providências cautelares, providências antecipatórias, tutela de urgência, tutela de evidência. Tudo é muito confuso no projeto. Houve um texto aprovado no Senado, de um jeito, houve uma alteração na Câmara uma primeira vez, uma alteração uma segunda vez, e é capaz que a gente tenha uma terceira alteração porque eles não se entendem em relação a isso. Mas aí seriam questões doutrinárias, teóricas, para distinguir as coisas. Isso não me parece, a essa altura do campeonato, muito importante. O que é certo é que a tutela antecipada é enormemente ampliada. Hoje, o juiz só pode dar uma providência rápida no início do processo contra o réu se houver uma prova inequívoca, que é uma prova muito forte. E, além disso, o autor conseguiu demonstrar o perigo de dano irreparável. Os 2 requisitos não serão necessários para a maioria das causas. Bastará um documento suficiente, diz o projeto.
e com dispensa do perigo de dano irreparável. Quer dizer, à luz apenas de um bom documento do autor, o juiz ficará livre para antecipar os resultados do processo por meio de uma medida liminar, ou por meio de uma medida que vai ser concedida logo depois da contestação, ou uma medida que vai ser concedida logo depois da réplica, no início do processo. Em algumas hipóteses diferentes, o juiz vai poder antecipar a tutela, que é, na verdade, proferir uma sentença imediatamente. Não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, essa atacável por agravo, mas que vai antecipar os resultados do processo com uma facilidade enorme. É poder demais nas mãos da nossa magistratura de primeira instância. Quem for réu nesse novo processo civil estará frito. Essa é a minha conclusão. Preparem-se, empresas, grandes, pequenas e médias, bancos, seguradoras, advogados que sofram ações de responsabilidade civil, médicos que sofram ações de dano moral, todos estarão sob o risco de sentenças imediatas que deverão ser cumpridas imediatamente. E aí entra a questão da eliminação do efeito suspensivo da apelação. Exatamente, professor, porque vai causar uma insegurança jurídica a tutela antecipada, à medida que o juiz de primeira instância ele pode deferir de plano sem seguir a regra atual da tutela antecipada atual. Então o projeto ele pode causar essa insegurança jurídica? Ah, não há dúvida nenhuma. E é importante dizer uma coisa que as pessoas acho que não sabem. Em 94 foi criada a tutela antecipada. E eles colocaram 2 requisitos vigorosos: a prova inequívoca e o perigo mora. Por quê? Para limitar o poder do juiz de primeira instância. E é exatamente esses 2 requisitos que agora são completamente eliminados no projeto, para que os juízes de primeira instância possam decidir do jeito que quiserem em relação à antecipação de efeitos. Então eles têm poderes cautelares totais, como nós vimos, poderes antecipatórios totais, poderes absolutos em matéria probatória, e a sua sentença é apelável sem efeito suspensivo. É brincadeira, é brincadeira. Eu falei isso na Câmara, eu falei isso na Assembleia Legislativa, eu tenho falado em programas de televisão, eu tenho falado em dezenas de palestras que eu tenho feito na Ordem dos Advogados do Brasil, em todos os lugares onde eu sou chamado a falar, eu falo isso. Alguém me diria assim: ah, professor, mas na Europa é assim, a apelação não tem efeito suspensivo. E eu brinco dizendo: é claro, mas a justiça europeia é europeia. Ela não é brasileira. A justiça brasileira é muito complicada, não é a justiça europeia. E eu vou aqui dar alguns dados que não são oficiais, mas que eu tenho certeza que se aproximam muito da verdade. Na Europa, de cada 10 sentenças, só uma é modificada por um tribunal. Aqui no Brasil, nós não temos essa estatística oficial, pelo menos eu nunca tive acesso a ela. Mas eu tenho conversado com milhares de advogados e sempre eu pergunto, na sua opinião e na sua visão, no seu sentimento, de cada 10 sentenças, quantas são modificadas pelos tribunais? Resposta: 5. 50%. 50%? Numa justiça tão complicada assim, como é que nós podemos tirar o efeito suspensivo? É querer fazer injustiça no atacado. E é o que vai acontecer. Bom, eu queria fazer uma pergunta meio bombástica. Todo mundo sabe que eu sou um dos maiores admiradores do nosso poder judiciário. A gente confia muito na classe dos juízes, dos magistrados. E eu também confio muito na classe dos juízes. Sabemos quantos sacrificados eles são, que deram serviço dobrado para casa. Verdadeiros heróis. Mas mediante tudo isso que o senhor falou, não poderia também causar um risco nessa situação toda de corrupção, de aumentar a corrupção? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma, mas isso eu gostaria de falar na sequência, não é? Eu tenho brincado, mas dizendo o seguinte: poderes desse tamanho eu não entregaria nem mesmo a minha mãe, sabe, nem ao meu pai, a pessoa em quem eu mais confio. Nós não podemos entregar poderes estratosféricos aos juízes de primeira instância desse jeito, e poderes que serão incontroláveis. Os probatórios, porque não cabe recurso nenhum. Os poderes cautelares e antecipatórios, porque os requisitos já não existem. Então, quando eu agravo, o tribunal também vai olhar para a coisa e dizer: não, mas os requisitos aqui não existem. Fica mantido o arresto, sequestro, antecipação da tutela, porque a lei tem que dizer quando cabe ou não, e não o juiz. Nós não podemos transformar o devido processo legal em devido processo judicial. E é isso que esse novo código faz. Ele acaba com o devido processo da lei e transforma num devido processo legal, que não é legal, que é judicial. É poder demais nas mãos do juiz de primeira instância. Então, as sentenças, elas têm que ser recorríveis, é claro, e elas continuam recorríveis, mas com efeito suspensivo no Brasil enquanto a gente tiver essa situação complicada. Um dia
um dia em que a nossa justiça estiver estabilizada, com um choque de gestão, onde tudo estiver funcionando direitinho, nós podemos pensar em tirar o efeito suspensivo da apelação. Hoje vai ser injustiça em cima de injustiça. E como o Dr. Raul disse, é uma porta aberta à corrupção, sim. Porque poderes desse tamanho nas mãos de um único homem é uma tentação talvez grande demais para ser resistida. Talvez alguém pense, vale a pena comprar um juiz. E aqui não vai nenhuma crítica minha aos nossos juízes. Eu vejo os nossos juízes como verdadeiros heróis. São pessoas que têm vocação, que têm determinação. E nós sabemos que o Poder Judiciário é o poder onde menos existe corrupção. E os nossos juízes, em sua grande maioria, são provos dignos e retos. Mas nós não podemos submeter os nossos juízes a poderes desse tamanho. A tentação vai ser grande demais. Isso eu citei, inclusive, a questão de corrupção. Existe também a questão da ameaça de morte. Porque se está tanto poder na mão de um juiz, um grupo se sentindo altamente prejudicado poderá ameaçar esse juiz de morte, inclusive. É verdade. Quer dizer, é uma coisa que de repente pode ser, ter dois lados da moeda até perigosos, o lado da corrupção, mas também da ameaça daquele juiz. É verdade, né? É verdade. Eu nunca tinha pensado exatamente nesse dois ponto. aspectos. Quer dizer, a existência do tribunal que tem que confirmar a sentença é uma grande garantia para o próprio juiz. Exato. Né? A sua sentença vai ser examinada antes por um segundo órgão colegiado de juízes mais experientes, para só então se liberar a execução. Vai ser uma injustiça muito grande eu ser executado com base numa sentença do juiz de primeiro grau sem confirmação de um tribunal. Eu dou um exemplo que eu acho que todos os telespectadores são capazes de entender. Se eu for ao médico e ele disser que eu tenho uma doença grave, eu vou buscar uma segunda opinião. Todos nós pensamos assim. Poxa, o juiz julga e me condena. Eu não tenho o direito de ouvir uma segunda opinião antes de ser executado? Sabe, essa proposta é boa para a Europa. Para países onde as justiças funcionam bem. A nossa justiça ainda não comporta a eliminação do efeito suspensivo. E com a eliminação do efeito suspensivo, eles criam mais uma maldade, que é a apelação por instrumento. Nós sabemos que os advogados hoje vivem com grande dificuldade. Sim. Um número muito grande de advogados tem muita dificuldade. E eu tenho dito, e não é brincadeira, muitos advogados têm que matar 1 leão por dia para sobreviver. Vem uma sentença contrária, o advogado vai ter que xerocopiar o processo inteiro e levar esse monte de documentos junto com a sua apelação para o tribunal. Vai ser um bloqueio enorme à atividade do juiz, do advogado. Vai ser um peso enorme que se colocará nos ombros dos advogados. Vai ser uma dificuldade enorme criada pela lei para que as pessoas possam exercer o seu direito de recorrer. Isso é um absurdo, isso não pode ser feito. E por que a apelação por instrumento? Para que os autos fiquem, em primeira instância, livres, leves e soltos, para receber as execuções provisórias que se processarão aos milhares e aos milhões quando esse código passar. E a nossa segurança jurídica, o nosso direito de ver a sentença confirmada e só depois a pessoa ser executada, esse direito vai embora. E se alguém acha, e essa é uma outra coisa que tem me dito, professor, mas o relator pode atribuir efeito suspensivo. Eu sei que ele pode. Só que quando se faz desaparecer o efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei, nós temos que confiar no relator. Ele vai ter que examinar aquele monte de documento. E para dar o efeito suspensivo, ele terá de tirar a razão do juiz. Peso número 1. 2. Dar razão ao apelante. Peso número 2. E peso número 3. Elaborar uma decisão que vai ter que ter pelo menos 2, 3 laudas. Já para liberar a execução provisória, bastará dizer em 3 linhas, sem ter de examinar muita coisa, a sentença merece ser mantida, pelo menos por hora, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ponto. E a execução provisória vai acontecer. Alguém acredita que a atribuição de efeito suspensivo vai ser uma coisa comum de acontecer? Não vai ser excepcional. Eu vou ousar dizer, eu acho que vai ser mais ou menos o seguinte, de cada 10 pedidos, naquele caso absurdo, é atribuído efeito suspensivo. E para os 9 outros casos não tão absurdos, a execução provisória já começa a acontecer. Temos 3 minutos, então, Marcos, o senhor quer? Professor, eu gostaria de indagar o senhor com relação ao projeto. Está sendo debatido com as empresas
as empresas que, obviamente, as empresas de um modo geral, os representantes do comércio, os representantes da indústria, os representantes dos bancos, as classes, né, especialmente o Ministério Público, os magistrados, especialmente aos advogados. Eu não vejo esse debate, eu vejo que tem o projeto está exposto pelo site, obviamente tem 1.300 folhas, tem que ler, tem que entender, é difícil o entendimento, você sabe que a maturação de um projeto, da lei, para começar a executar a lei vai de 5 a 10 anos. Eu gostaria que o senhor colocasse com relação aos representantes, se está debatendo da forma que tem que ser debatido um assunto tão importante. Não, é lógico que não está sendo debatido como deveria ser debatido. É um assunto importante demais para ser aprovado no Senado em 6 meses e para ser aprovado na Câmara em 1 ano e meio. Isso é um absurdo, não está havendo esse debate. Essa é uma crítica enorme que eu estou fazendo. Nós precisamos debater mais, ouvir todo mundo que está envolvido nesse assunto. Só que a pressa é inimiga da perfeição. E eles querem fazer passar esse projeto de qualquer jeito e com poderes totais nas mãos dos juízes, confiando que os juízes serão capazes de, com poderes totais, resolver todos os problemas. E vai aqui uma observação que eu preciso fazer. Eu sou um ferrenho crítico do projeto, mas não deixo de reconhecer que ele tem muitas coisas boas. E tem tantas coisas boas que eu fui capaz de elaborar. Na verdade, eu fui o único jurista a fazer isso. Eu elaborei um substitutivo. Aproveitando as coisas boas do Senado e as coisas boas da Câmara, implantando no Código de 73. E apresentei esse substitutivo, ele está no meu blog. Foi apresentado ano passado e foi rejeitado em 15 linhas. Eu apresentei de novo. E eu tenho a esperança de que, de repente, alguém pare para pensar. O nosso Código 73 é muito bom e é democrático. Com esses aperfeiçoamentos da Câmara e do Senado, nós teríamos um melhor Código de Processo Civil, que não vai resolver o problema da justiça, mas que deixaria de fora todo esse autoritarismo desse projeto que é tenebroso. E eu digo por fim o seguinte, se o preço para nós termos essas muitas coisas boas que estão no projeto é a gente ter que engolir essas 25 maldades que eu narrei aqui nesses últimos 20 minutos, se esse é o preço, eu prefiro ficar com o Código de Processo Civil exatamente do jeito que ele está. E não ter nenhuma das coisas boas. Porque as coisas são boas, mas essas 25 maldades são tenebrosas e vão criar uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil e vão acabar com os direitos das partes e dos advogados e com a nossa cidadania. Um assunto de grande interesse de toda a classe. Especialmente o jurisdicionado. Ele que vem buscar uma tutela perante o judiciário, ele pode ser ou altamente protegido ou punido. E aí que cria-se então essa instabilidade, essa vulnerabilidade à sociedade, né, professor? Inclusive, eu gosto muito, eu acho muito importante a nossa Constituição, e eu vejo que não está obedecendo a alguns pontos da Constituição. Eu gostaria que o senhor dissertasse especialmente os pontos que estão sendo atingidos com o projeto. Pois é possível olhar a coisa por esse ângulo constitucional também. Eu não tenho usado como argumento a inconstitucionalidade. Eu tenho falado da inconveniência do Brasil ter um processo autoritário desse jeito. Mas eu não tenho dúvida de que se esse projeto passar, eu tenho esperança ainda que esse projeto não passe, que ele seja enterrado definitivamente, eu tenho essa esperança, mas se ele passar, eu não tenho dúvida que a Ordem dos Advogados proporá ações de inconstitucionalidade por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição, porque efetivamente essa concentração de poderes nas mãos do juiz de primeiro grau significa uma enorme violação do nosso direito de defesa. Nós não poderemos nos defender com amplitude. A eliminação do efeito suspensivo e a criação da apelação de instrumento vai ser uma restrição tão grande ao nosso direito de recorrer que eu acho que vai ser possível dizer, olha, existe sim no processo civil uma violação ao duplo grau de jurisdição. E aí nós vamos entrar em toda aquela discussão sobre se o princípio do duplo grau de jurisdição é constitucional ou não é constitucional, se a garantia é constitucional ou não é. Eu acho que é princípio, eu acho que é garantia, mas o Supremo, na verdade, nunca reconheceu isso. Então eu prefiro dizer, não é conveniente que nós tenhamos um processo autoritário.
que faz da nossa apelação uma ferramenta que não vai ter efeitos, porque as execuções provisórias vão acontecer mesmo, e depois de muito tempo, quando a apelação vier a ser julgada, dificilmente a gente vai conseguir mudar a sentença. Né? Então, eu não consigo acreditar que esse tipo de solução seja boa para o Brasil. Então, eu digo, não é conveniente para o Brasil que nós façamos isso. É um processo inteiramente pró-autor. Então, azar de quem for colocado no banco dos réus no processo civil a partir do momento da entrada em vigor desse novo Código de Processo Civil. Como eu disse, eu repito, as empresas vão sofrer muito, os bancos vão sofrer muito, as seguradoras vão sofrer muito, os profissionais liberais e quaisquer cidadãos que, por acaso, forem tidos como devedores de alguém, vão sofrer as agruras desse processo autoritário que querem nos impor. E a nossa sociedade civil precisa se mobilizar para dizer um não à Câmara dos Deputados em relação à aprovação desse projeto que vai ferir todos os nossos direitos de maneira indireta.